Boa noite, amigos. Com alegria estarmos aqui em mais uma quarta-feira para nossos estudos, tratamento principalmente para aquelas pessoas que mandam seus nomes para a nossa oração final após o nosso estudo. O telefone é esse que está aí na tela, o WhatsApp 61 98115 9070. Tem também o nosso Instagram, e são mecanismos para você estar divulgando o nosso trabalho, né? Não só o nosso estudo, como o nosso trabalho social, que nós apresentamos aqui no final também, rapidamente, como ele é feito, né? E com uma campanha de contribuição importante para a manutenção dos nossos trabalhos. Hoje nós vamos falar sobre o tesouro, sobre o nosso coração. Então nós vamos entender como é que funciona isso. Para isso, nós vamos ler uma passagem de Mateus, que está no capítulo 6, versículo 21. Vamos ler e em seguida faremos a nossa oração inicial. Então, vamos projetar para vocês aí. Título de hoje, Tesouro e Coração. E Mateus fala assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento ao plano maior da vida e rogar a Deus nosso Pai, aos seus mensageiros de luz, a Mãe Maria Santíssima, a proteção, o amparo, o acompanhamento de todos nós na nossa vida. Que a nossa noite seja uma noite de alegria espiritual, que possamos, através do estudo, compreender um pouco da nossa função, da nossa postura, da nossa conduta tão importante para o nosso crescimento espiritual. Que a tua paz, Senhor, esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos.
Então nós vamos dar sequência aí ao nosso estudo, tesouro e coração. Bom, nós vimos pela passagem aí do Evangelho, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Notamos aí que ele está falando do pensamento. Primeiro nós vamos ver com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 89, quando ele fala o atributo do espírito. Ó. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então está aí a questão do Livro dos Espíritos e que vem confirmando essa passagem do Evangelho, né? Trazida aí por Mateus, tão importante para nosso crescimento e nosso entendimento espiritual. Muito bem. Nós vamos, na sequência, pegar uma passagem de Emmanuel que está no Pão Nosso, o livro Pão Nosso. Então ele fala assim, ó, sobre o pensamento e a criação. Então ele fala, pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Olha só que interessante. Vamos prestar atenção. Pensar é criar. Isso é muito importante o nosso entendimento. Pensar é criar. Tudo que nós pensamos, gente, nós criamos uma ideia, um campo, tudo aquilo que a gente sente, faz. Porque como tudo é processado pelo pensamento, então nós criamos. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito, de imediato, no campo dos efeitos transitórios. Mas o objeto formado, porque pensar automaticamente você cria, tá? Você cria isso imediatamente. Você pode não exteriorizar de imediato, como ele fala aí, ó. Pode não exteriorizar-se de súbito, de imediato. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo. Então esse conteúdo, ele está dentro de você, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Quando é um pensamento edificante, superior, um pensamento bom, ótimo. Continuidade. É assim que deveria ser. Agora, quando ele é um pensamento negativo, ele é um conteúdo negativo, nós precisamos eliminar, extinguir do nosso campo íntimo. Então, o Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, ele está nos orientando isso. E pode ser que aquele pensamento ele não se exteriorize, ele não atinja o objetivo, atinja a pessoa, porque para aquele pensamento seu ir adiante ou conectar com alguém, vamos colocar assim, é preciso então ter o campo de sintonia, ter o ambiente propício à conjugação daquele pensamento, daquelas ideias. Então, sempre estamos trazendo aqui textos diferentes, com outras palavras, com outras maneiras de colocar, para a gente entender o tanto que nós já estudamos sobre isso. Aqui mesmo, pelo nosso canal no YouTube, né? A gente tem todas essas aulas gravadas, nós já falamos aqui, você pode assistir toda e qualquer aula, né? Elas todas ficam gravadas. Então é importante a gente entender que o nosso pensamento, no momento que ele queria sintonia, pronto. Tanto nós emitimos, como nós absorvemos. E Emmanuel está falando aqui que quando nós criamos, pensou, criou, pronto. Agora, a exteriorizar-se, né, de imediato vai depender da sintonia. E você pode estar vivendo isso no seu campo, pode estar vivendo, não, automaticamente você cria. Isso dentro do seu íntimo é fatal, é instantâneo.
ok? E quando você, graças ao poder mental, e essa condição mental faz com que essa criação fique dentro de nós. Quando os pensamentos são bons, nós precisamos dar sequência, porque ele vai fazer bem para nós. E quando ele é negativo, ele é um pensamento ruim, ele não é de boa índole, ele precisa ser eliminado, porque senão, nós já falamos outras vezes aqui, essa energia desse tipo de pensamento, ele precisa sair, ele precisa exteriorizar. Ele precisa exteriorizar. Ele vai exteriorizar em você e em quem tiver em sintonia contigo. Quando é em você, nossa, porque ele nasce na mente e passa por todos os nossos corpos até a matéria. Na matéria é que é o ponto final de eliminação. Quando ele exterioriza na matéria, quando ele é bom, traz saúde, equilíbrio, harmonia, felicidade. Quando ele é negativo, ele vai trazer em forma de mal-estar, em forma de doença. Porque ele tem que materializar. Ele se torna visível. Então é importante esse início desse texto aí, para que a gente possa entender como que ele funciona, o mecanismo, como se dá todo esse processo. Nós vamos ver agora uma colocação que nós tiramos lá do livro de Allan Kardec, a Gênese, no capítulo 14, nos itens 14 e 15, nós fizemos um apanhado para a gente poder entender como que funciona o nosso pensamento, que nós intitulamos aqui como fotografia do pensamento. Então, nós vamos colocar aí na tela. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Então, esses espíritos, nós também, através do pensamento e da vontade, a gente vai, porque ele fala aqui, ó, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas o pensamento, no campo do espírito, é pensamento e vontade. E isso é uma propriedade nossa. Isso está, como nós vimos no texto anterior, esse conteúdo está inserido em nós. E através do pensamento e da vontade, então, nós vamos dar sequência, viabilizar esses conteúdos que podem ser positivos ou negativos. Continua Kardec lá na Gênese. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, ou os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Mudam-lhes as propriedades. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, o pensamento, a propriedade que os espíritos têm, é enorme. Ela é fundamental. Tudo pelo campo do pensamento e pela vontade, como foi falado aqui. Então, esse pensamento, ele é dinâmico. Isso que a gente fala que é dinâmico. Porque ele não está estanque, parado. Ele está em movimento. O seu pensamento não para. Nós, em momento nenhum, para com o pensamento, nem quando nós dormimos. Nosso pensamento ele é contínuo. Então, ao todo tempo nós estamos criando. A todo tempo nós estamos emitindo. E a todo tempo nós estamos captando. Então, a pureza mental, o pensamento equilibrado, superior, ele é fundamental para nossas escolhas de nível. Com que nível, com que tipo de mente nós queremos estar conectados. Porque a sintonia ela é imediata. É imediata.
24 horas por dia, nós estamos em contato com mentes que pensam como a nossa. E o pensamento é que manipula. E a vontade, que vão dando direção, vão absorvendo, aglutinando, vão dispersando, vão dar coloração, odor. Porque esses conteúdos precisamos compreender e entender. Como ele fala aqui, é uma grande oficina ou laboratório da vida espiritual. E isso influencia em nós diuturnamente, constantemente. Ele prossegue na lição, né, Kardec lá na Gênesis, e fala assim, nós vamos projetar aí, algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção. Outras são produto de um pensamento inconsciente. O que ele fala que é inconsciente? Muitas das vezes você não tem desejo. É igual quando a gente estuda obsessão. Muitas das vezes um parente, quando desencarna, se torna obsessor inconscientemente. Ele não tem desejo de maldade, de desejar mal para o teu ente querido, mas a sua companhia, a sua convivência, né? E querer permanecer dentro da sua casa, já partindo para o plano espiritual. Então existe também aquele pensamento inconsciente e que você muitas das vezes direciona e traz prejuízos. Então ele fala que essas transformações, né, resultam de uma intenção, outras são produtos de um pensamento inconsciente. E prossegue ele falando: basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza. Então, quando você pensa em algo, pensa em alguém, automaticamente você está criando. É inconsciente, porque muitas das vezes você não deseja que aquele seu pensamento, aquele conteúdo, aquela energia, direcione para a pessoa e faça mal a ela. Mas se ela tiver num pensamento de nível igual ao seu, a gente acaba influenciando, a gente acaba interferindo no seu pensamento por causa da sintonia, por causa do nível de pensamento. É por isso que é muito sério quando você vê um comentário, faz um comentário. É por isso que nas nossas reuniões de trabalhos espirituais, a gente orienta para que quando a gente saia das sessões mediúnicas, da instituição, a gente não fique comentando os trabalhos dentro de casa, em outro ambiente. Porque a nossa mente conecta com esse tipo de pensamento. André Luiz tem várias situações, mas ele tem um caso lá no Missionários da Luz, no Plano dos Sonhos, quando ele estuda dois personagens encarnados que fazem curso no plano espiritual, é o caso Vieira e o caso Marcondes. No Plano dos Sonhos é o título lá do livro Missionários da Luz de André Luiz. Ou seja, os dois personagens, eles se associam a entidades já desencarnadas por causa de comentários, pensamento e palavra. Então é muito importante o que se pensa, o que se fala, né? O que se deseja, porque automaticamente você conecta com o universo que está naquele nível. Então é muito perigoso, é muito delicado isso. Você vê uma reportagem, tecer um comentário, porque o seu pensamento ele vai contribuir com aquela mente que tiver em sintonia com a sua. Olha como é sério isso. Quantos comentários nós não fazemos numa leitura, numa revista, numa reportagem? Nós precisamos avaliar isso. No momento que você conecta, gente, automaticamente nós estamos emitindo e captando naquele mesmo nível. E se a pessoa está desequilibrada e captou aquela energia, você passa a captar também a energia dela. E isso é instantâneo. Lembra que o nosso pensamento ele é muito veloz, ele vai e volta rapidamente.
André Luiz confirma, né, o que a ciência já sabe, tem estudado também, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele fala que o nosso pensamento é superior a isso, à velocidade da luz. Imagina. Então, o nosso pensamento ele é muito rápido. É como se você fosse e voltasse a distância de 300 mil quilômetros, que é mais do que isso, dentro de uma fração de segundo. Então, aquele mal que se comenta, que se pensa, que se fala, que vibra, ele vai e volta para nós. Ele volta de igual maneira? Não, porque ele vai vir associado com outras mentes que pensam como nós pensamos. Por isso que é muito importante a gente ter o padrão mental superior para que nós possamos absorver energias positivas. Aí sim, energias superiores de espíritos que estão acima do nosso nível de evolução. Aí é muito bacana, muito bom, porque você passa a se nutrir dessas energias. Então é muito importante esse nosso entendimento. Kardec prossegue ainda falando o seguinte: criando imagens fluídicas, porque quando você cria, né, você cria um campo fluídico, e que isso vai se corporificando. Em nós, ele vai exteriorizar o nosso corpo físico. O pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Então, esse movimento mental do nosso pensamento, ele vai dando vida, ele vai tornando visível, material. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Então, quando esses pensamentos são exteriorizados no nosso campo áurico, fluídico, no nosso corpo espiritual, o espírito, por exemplo, ele vê. Então, por exemplo, se eu tenho algum defeito, se eu tenho algum vício, eu tenho o vício da bebida, do consumo de álcool, isso vai estar exteriorizado no meu campo espiritual. Eu não preciso tecer palavras, falar, porque o espírito percebe. E lembra, o espírito, para perceber isso, ele não depende de evolução. Ele conhecendo técnicas mentais, fluídicas, ele vai perceber. É assim, por essas percepções, que os espíritos vão se associar àquelas mentes que estão no seu nível e nas condições que eles buscam para manter seus vícios, seus desejos inferiores. Então, se eu sou um desequilibrado sexualmente, se eu sou um fumante, se eu sou um viciado, né, em qualquer área, o espírito sabe, está exteriorizado, não precisa você divulgar. Dentro dessa explicação aí que Kardec coloca, nós vamos ler de novo para você aí, nós vamos projetar novamente. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. Tudo que você pensa, fala, tudo que você faz, que uma alma pode ler noutra como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. É por isso que as pessoas dotadas de dons da visão, mediunidade de percepção, elas percebem. Aquelas pessoas dotadas de mediunidades mais avançadas em termos de mediúnico, pessoas que leem o seu campo através das mãos, da vidência, eles vão perceber e vão descobrir isso, porque percebem no campo áurico aquilo que a gente é. Porque todo o nosso passado, tudo que fazemos está registrado, está exteriorizado no campo mental, e nós, inclusive, chamamos de aura. Contudo, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução do ato, que lhe será a consequência, mas não pode determinar o instante em que o mesmo ato será executado. Então, lembra que nós falamos do pensamento da vontade? Quando eu desejo exteriorizar e fazer algo, isso tudo é projetado.
É como se a gente falasse assim, ó, tudo que eu estou falando agora é passado, porque antes de falar eu pensei. É assim que funciona. Então, quando se deseja fazer algo, né, é por isso que, por exemplo, o suicídio, que é algo não programado na existência de ninguém. Quando a pessoa vai tentar o suicídio, executar o suicídio, a espiritualidade consegue prever que você vai tentar fazer o suicídio. Por quê? Porque você planeja, você projeta os detalhes, onde, como, que hora, como que você vai fazer. Então a espiritualidade percebe, o espírito inferior percebe, e se tiver no campo dele, ele fortalece esse campo em você. Ora, sempre começa conosco. E ele é fortalecido pelas mentes que se associam. Muitas vezes esses campos negativos têm uma força tremenda e se fortalecem depois da tua vontade, do seu desejo, através da projeção do seu pensamento. Ora, se o suicídio é algo que não está programado, porque não existe programação para nenhum tipo de erro, tudo que ocorre é por nossa conta, criação nossa, né? Então, como é que a espiritualidade prevê ou está presente nos fatos acontecendo? Porque tudo é projetado, tudo é previsto. Então, vou ler de novo aqui agora com essa explicação, que aí você vai entender direitinho. Contudo, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução do ato, que lhe será a consequência, mas não pode determinar o instante que o mesmo ato será executado. Por quê? Nem lhes assinalar os pormenores, nem ainda afirmar que ele se dê. Por quê? Circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos assentados e mudar a disposição. Então, não pode se prever porque pode haver alteração, mudança. Quando você pensa em cometer aquele ato, seja ele qual for, gente, em todos os níveis, ato praticado, pensamento projetado, intenção, sentimento, isso tudo tem movimento e tem ressonância, tem afinidade, tem competência vibratória, mesmo nível de afinidade. Então, esses detalhes, muitas das vezes, não é previsto em função de que pode haver alterações. Pode haver alterações. Então é importante a gente entender isso. É por isso que nós, a vida que nós levamos é de altos e baixos, porque quantas vezes nós desanimamos, ouvimos algo que nos deixa triste, cabisbaixo, com pensamento negativo. Isso tudo está tendo ressonância com alguém. Quando falamos assim, não importa se é encarnado ou desencarnado. Mas a execução, muitas das vezes, não pode não acontecer. Quantas vezes a gente deseja o mal para o outro mesmo? A gente deseja que algo de ruim aconteça. Só que no percurso, muitas das vezes você muda de ideia, muda de sentimento, revê aquilo que você está pensando. Por isso que ele afirma aí que não dá a prever esses detalhes, porque pode haver mudança nessa disposição. Continua Kardec, para finalizar, e ele fala assim: ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios bons ou maus. Então, essa projeção, né, que lá no início ele fala que necessariamente de imediato ele não exterioriza, mas ele está no seu campo íntimo. Porque para exteriorizar precisa da conexão. Para exteriorizar no sentido de atingir o outro. Mas o desejo, como ele está presente no seu campo íntimo, é altamente previsto as ideias e as intenções. A execução vai depender, então, do campo de ação, que muitas das vezes, no meio do caminho, você pode mudar, alterar aquela intenção de executar aquele desejo. Bom, na sequência aqui,
nós vamos ver rapidamente o fermento vivo. Olha que bacana. A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Olha como essa energia mental ela é algo importantíssimo. É fermento vivo. E ele pode, então, gente, modificar, alterar, contribuir, prejudicar. Então, depende da intenção. Por isso mesmo, somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos, encontramos a vitória e a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. Tudo nasce no campo mental, tudo nasce no pensamento. Tudo gera nesse campo de energia que é dinâmico, é vivo, ele tem movimento constante. E aí, Emmanuel, lá no livro Roteiro, né, que traz essa lição, termina assim: a existência, pois, para nós em qualquer parte será invariavelmente segundo pensamos. Então a vida é o que nós pensamos. Nós somos o que geramos. E outra, nós já falamos aqui em estudos anteriores, que quando nós desencarnamos, nós nos deparamos no plano espiritual com aquilo que a gente acredita, com aquilo que nós projetamos. O que nós vamos encontrar no plano espiritual? Aquilo que você imagina que é. O que você acredita? Pensa aí agora. O que você acredita no plano espiritual? Como ele é? E o que você faz para isso? Não adianta você pegar um estudo do nosso lar, né? E falar que, eu acredito que eu vou para o nosso lar, que eu vou para uma colônia. Isso é verdade. Mas você trabalha para isso? Será que no dia a dia nós executamos os pré-requisitos para que nós alcancemos, né, imediatamente uma colônia? Entendeu como é que funciona? Então, mas é aquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente vive. Não adianta projetar pela palavra coisas boas. Nós temos que vivenciar isso. Nós temos que vivenciar. Como Emmanuel afirma lá, roteiro lição 5. A existência para nós em qualquer parte será invariavelmente segundo pensamos, em qualquer parte. Aqui ou no plano espiritual. É o que nós pensamos, é o que nós acreditamos. Então vale a pena nós meditarmos nessas lições, meditarmos naquilo que a gente tem feito, da nossa vida, daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, daquilo que falamos. Muito importante a gente estar atento às conversações, a gente estar atento àquilo que a gente vê e o que nós temos projetado com o nosso pensamento, a fim de que possamos ir corrigindo aos poucos dentro das lições recebidas. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco e que nos ajude o plano maior da vida a fixarmos esses conteúdos, mas não no nosso campo mental e que fique de maneira estanque, parado, não. Mas que tenhamos sempre a provocação de colocar em prática, a fim de que faça sentido a vida e a nossa busca pela nossa melhoria, pela nossa evolução a cada dia ao longo da nossa existência. Que a bênção de Jesus esteja conosco e vamos convidá-los a todos, nesse momento, a conectarmos a nossa mente para que possamos fazer a oração final e em favor dos irmãos que estão em tratamento e que mandaram seus nomes através do telefone de WhatsApp. Muito bem, vamos elevar nossa mente ao plano maior da vida. Querido amigo Jesus, amigos espirituais e Mãe Maria Santíssima, obrigado pela noite de estudo, de entendimento, de tema tão importante para a nossa vida diária. Permita que a nossa vida, diuturnamente, 24 horas por dia, possamos estar atentos, buscando sempre melhorar o conteúdo do que nós somos através daquilo que pensamos, falamos, daquilo que fazemos, daquilo que sentimos, a fim de que utilizemos todos os instrumentos que Deus, nosso Pai, nos deu como empréstimo divino, que é o nosso corpo, que é a nossa presente encarnação, com suas limitações ou não,
mas que possamos produzir o melhor ao nosso alcance, a fim de que possamos melhorar a nossa condição espiritual. Que as bênçãos de Mãe Maria Santíssima e de todos os bons espíritos possam ser dirigidas aos nossos irmãos que encaminharam seus nomes para tratamento à distância e que todos, onde quer que estejam, no plano físico ou extrafísico, possam ser atingidos por esse manto de amor, trazendo a harmonia, o equilíbrio, a paizinho. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, meus amigos, agora está aí o nosso trabalho social, com a cesta básica, que nós distribuímos os itens que compõem a nossa cesta básica. Estamos aguardando o nosso trabalho lá no posto de assistência, aqui na Nova Colina, em Sobradinho. Logo, logo, nós vamos estar fazendo entrega de cesta básica. As famílias, nós estamos adequando lá o ambiente. Estamos finalizando a captação de recursos para a gente finalizar isso aí e vamos, então, fazendo isso, assim que estiver pronto, nós vamos trazer aqui as fotos para mostrar o trabalho, a contribuição que vocês têm feito para o nosso trabalho. Também nós entregamos, quando é possível, quando está em condições, o nosso enxoval, Mãe Zeferina, titulado Mãe Zeferina. É um trabalho importantíssimo e que nós damos também um kit com esses itens que está colocado aí. E aqui nós temos os dados para que você possa contribuir conosco ou possa conseguir outras contribuições, outras pessoas que possam nos ajudar através da divulgação, não só do nosso estudo, como do nosso trabalho social. Então tá aí os dados que vocês precisam para divulgar, para utilizar, tá bom? E nós vamos colocar novamente aí os dados na tela, para que você possa estar comunicando conosco, dando sugestões de tema, questionando alguma coisa em relação à nossa instituição e que divulgue lá no Instagram para os seus amigos, para as suas redes sociais e curta o nosso vídeo. Agora que você está assistindo, dá lá um joinha, porque é uma maneira de você estar recebendo as notificações, né? Toda quarta-feira ali próximo às 20 horas, porque toda quarta às 20 horas nós iniciamos o nosso estudo e é uma maneira de divulgar, expandir ao máximo para outras pessoas, tá bom? Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Quarta-feira que vem nós vamos trazer um novo estudo. Um abraço carinhoso a todos. Até lá.